Deus. Deus é bom o tempo todo, como o Senhor é maravilhoso. Ei, gente, como é ruim ficar sem falar, não é? Oh, eu quero falar e não consigo. Deus é bom. Gente, hoje mais uma terça do Transbordo Sem Fim, e a gente com o coração muito aberto, com o coração cheio desse amor de Jesus que tem colocado, derramado na minha vida e na sua vida todas as manhãs. Vem para cá, Clifton Rocha vem transbordar conosco exatamente de roxo. Homem de roxo e homem de rosa é bonito demais. Vem para cá, Clifton, deixa eu te ouvir nessa manhã. Graça e paz a todos. E a Mônica sabe, eu gosto muito de rosa, né? Eu gosto de blusas rosas. É, é maravilhoso estar com os irmãos mais uma vez. E foi interessante aí o som não sair para todo mundo, né? E todos querendo falar ao mesmo tempo. Mas fico maravilhada porque a Rosana orou por mim e eu sei que ela é uma bênção, graças a Deus, como todas as demais. É, na manhã desse dia eu vou contar um testemunho que não vai ser apenas um testemunho, vai ser um testemunho e vai ser uma palavra direcionada para cada um de nós. Vai ser uma terça estratégia. É, abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que eu li ontem, e versículo de número 3, o 14 primeiro. Filipenses, capítulo 4, 2, melhor dizendo, versículo 14 e 3. Diz assim, versículo 14: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Versículo 3: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Esse texto Deus me deu ontem para poder iniciar esse transbordo. Esse transbordo ele fala muito sobre mais uma chance, mais um recomeço, mais um motivo de agradecer. Esse transbordo fala disso, porque a Mônica me conhece já há alguns anos, é o tempo que eu tenho no grupo Rinodê, é o tempo que ela me conhece, a Lila também, e eu passei por uma cirurgia que me levaria à morte. Pessoas de outra religião, inclusive a mesma religião, todas foram as pessoas que estiveram comigo me ajudando. Pessoas que verdadeiramente Deus usou poderosamente, embora professasse outra religião. E na época, é verdade que eu estava também seguindo uma religião. Esse cristianismo que nós falamos, que nós pregamos, eu estava como religioso. E aí aconteceu que eu tive a doença no queixo, né? E hoje eu uso titânio porque aprove a Deus cortar toda a doença e no lugar dessa doença colocou titânio e hoje eu tenho um queixo que eu não sinto nada, posso bater e não sinto nada. É, mas estou aqui vivo, graças a Deus, porque a doença passaria para a parte de cima e aí seria só apenas alguns anos para eu viver, porque essa doença me mataria, consumiria tudo. Ele estava consumindo todos os meus ossos, todos. E certamente passando para a parte de cima, a parte superior do maxilar, eu estaria com alguns anos de vida. O médico falou que talvez 2 anos, talvez 3, talvez 4, mas uma hora seria abreviado meus dias na Terra. E já se passaram 6 anos, já se passaram 5 para 6 anos e eu estou aqui para poder testemunhar. Só que o testemunho não é esse. Esse é só para você entender como Deus já trabalhou na minha vida em relação a novas chances. E aí, no grupo Rinodê, conhecemos o Pablo Marçal com 459, e o 459 foi me alicerçando, me fortalecendo com as palavras, formamos o grupo, gente que transborda, e hoje nós estamos aqui falando nele. Formou-se muitos outros grupos também, participei de alguns, mas o Gente que Transborda, eu sou mais fidelizado, e embora não esteja todos os dias,
mas Deus me aprove estar junto com vocês e Deus me alicerçando cada vez mais na palavra, me manteve no caminho até o dia de hoje e certamente me manterá até o dia que ele vier nos buscar, me buscar ou buscar a amada igreja. Mas, enfim, esse testemunho que nós vamos passar hoje aconteceu comigo domingo retrasado. É, ontem fez uma semana. Ontem fez uma semana. Uma semana, é. Enfim, foi tão rápido as coisas acontecendo que eu ainda fico ainda com a minha mente muito grata e ao mesmo tempo confusa. Parece que foi tanto tempo, né? E parece que foi tão próximo. Eu estava na obra fazendo a construção lá na casa e eu estava em cima de uma escada, quase que no último degrau, numa altura de 4 metros, aproximadamente. E tinha comigo mais ou menos 10 pessoas trabalhando. Essas 10 pessoas, meu pastor da congregação, tinha mais 2 amigos, dentre elas estava o Tiago, estava o Rayan, que são 2 crianças, e um senhor também fazendo um serviço lá, em torno de 10 pessoas trabalhando ali. E aconteceu que em determinado momento, tinha que fazer um serviço lá em cima e tinha que fazer um corte com uma máquina chamada esmerilhadeira. E essa máquina, ela tem um disco que corta uma velocidade de mais de 1.000 rotações por minuto. E esse disco, ele tem o poder de cortar ferro, inox, material de alta resistência. E eu estava lá em cima cortando justamente um vergalhão de 5,16, que também é um vergalhão não muito fino, e eu estava cortando muito bem e era justamente o último, depois de mais de 50 vergalhões cortados. E essa obra, desde que iniciou, eu usei cortando esses materiais para fazer a construção, e eu que todos os dias que estava na obra, há 3 meses mais ou menos trabalhando lá, eu todas as vezes que estava na obra usando essa máquina, era eu que usava, dificilmente outra pessoa usava, pelo perigo que ela traz. E exatamente nesse dia que eu estava fazendo esse corte, ele era o último de mais ou menos 48, mais ou menos que foi que eu vi, contei depois, a 50 cortes que eu fiz, e esse era o último. Era aquele que fecha com chave de ouro. Só que aprove Deus me passar por um momento que eu glorifico muito a Ele. Eu não canso de glorificar. Em todo o tempo que as pessoas me olham é, próximo, elas veem um corte no meu óculos. Talvez vocês não possam ver, porque verdadeiramente pela filmagem é muito difícil. Tem um corte aqui no meu óculos. No meio. No meio. E certamente no meio é aqui onde nós temos a nossa visão, no ângulo, no centro, no meio. Tem um corte. Enfim, vocês já devem ter entendido. Eu estava lá cortando e bem próximo com a máquina e um ferro chamado ferro U, soldado nesse vergalhão de 5,16, lá em cima na cobertura, e eu soldando na ponta da escada. E soldando não, cortando, soldando, porque eu já havia soldado antes várias peças. E eu estou ali cortando, e do nada, muito que questão de milésimos de segundo, você não tem nem como piscar, aquele disco prendeu. Se o Rogério Souto tivesse aí, outro irmão que está presente, Vandão, e algumas irmãs até conhecem também. Essa máquina roda numa velocidade muito forte. E quando o disco prendeu, ele quebrou-se. E quando ele quebrou, ele veio no meu rosto. Ele veio no meu rosto e bateu. Só que bateu com uma força tão grande, por causa da velocidade dele, que eu senti uma pancada muito forte. E eu desci a escada, não sei como, e desliguei a máquina embaixo, também não sei como. Não vi o óculos voar, não vi. Eu só. A única reação minha foi eu botar a mão no rosto. Gente, cortou. Cortou aonde? Cortou aonde? Meu pastor correu, porque ele viu, todos viram, estava embaixo. Eles estavam esperando eu cortar
para nós colocarmos telhas para cima. Eles dependiam de mim para cortar aquela última, para nós subirmos as telhas. E aí, quando eu desci, eu falei, cortou aonde? Cortou aonde? Cortou aonde? Meu Deus, onde cortou? Aí o pastor olhou, não cortou nada não ainda. Cortou sim, cortou. A pancada foi forte. Eu só me lembro disso. E aí o pastor foi, olhou, botou a mão, não tem nada cortado. Aí eu fui para o meu carro, que estava em frente à obra, desci e lá eu olhei no espelho, puxei o espelho, retrovisor do carro, olhei, e aí parei. Não cortou nada. Aí me recompus. Obrigado, senhor. Mas no meu interior só falava assim, obrigado, senhor. Obrigado, senhor. E voltei lá para dentro. As pessoas perguntando, cadê teu óculos? Cadê teu óculos? Eu olhei e estava no chão. E lá, próximo no chão também, estava o pedaço enorme do disco cortado e um outro pedaço agarrado lá em cima no ferro. Aprove a Deus eu não ficar cego, porque o corte no meio, entre os dois olhos, seria, no mínimo, cego. No mínimo, cego. Só que, conversando com uma pessoa que trabalha no INTO, no Hospital do INTO, e lá certamente chega muita gente com problemas assim também, como emergência, hospital, sempre tem esses problemas. O amigo falou assim: você não ficaria cego, você morreria. Por que você morreria? Onde você estava, com as pessoas que estavam, dificilmente alguém te daria o socorro certo de questão de minuto. Se não fosse feito algo urgente, em questão de minuto, você morreria com embolia pulmonar. O que é isso? Você cortaria, o disco cortaria na sua vista, claro, mas pegaria uma parte do seu nariz. E quando você respirasse, o que ia entrar não era ar, era sangue no seu pulmão. E automaticamente você estaria morrendo afogado no seu próprio sangue. Quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, achei que poderia ser só cego, mas eu morreria. Mas mesmo que fosse só cego, mesmo que fosse, meus irmãos, mesmo que fosse só cego, imagina como pararia tudo. Primeiro, eu trabalho e dependo do meu trabalho. Segundo, que a família depende do meu trabalho. Embora, é claro, sabemos que Deus ele proverá tudo, eu sei disso. Cego ou não, você na presença do Senhor, buscando o Senhor, ele cuida de você. Você buscando, ou às vezes nem buscando, pela sua descendência ter feito aquilo que Deus ordenou e mandou, você estaria seguro. Cego ou não. E eu tenho ciência disso. Eu tenho ciência disso. Ainda que você não esteja no caminho do Senhor, porque o seu pai, os seus avós, viveram no caminho do Senhor a bênção estendida até a quinta geração, terceira geração, quarta geração, segundo a vontade do Senhor. Nunca é a nossa vontade. Por isso que eu falei quarta estratégia. Terça estratégia. E aí eu tive esse livramento, meus irmãos. Eu tive essa segunda chance, melhor, a terceira, quarta, quinta, não sei quantas mais. Eu não sei quantas Deus me dá todo o tempo. Eu não sei. Uma bala perdida, um carro desgovernado que passa. Eu não sei quantas chances já tive. Quantas você já teve? Talvez você não tenha parado para pensar, mas você tem várias chances durante o dia e não sabe. Chances de continuar vivo nessa terra. E isso aconteceu comigo, então, nessa, não sei quantas chances, né? As visíveis foram 4, 5, 10, 15, não sei. Mas, enfim, eu tive uma nova chance. E nessa nova chance, eu consegui ver o poder de Deus de tal maneira, de tal forma, surpreendente. Porque quando eu tive a doença no queixo, quando eu tive essa doença no queixo, as pessoas falam uma doença e Deus vai curar através do médico e tal, e muitas coisas você escuta.
e você vai alicerçando tua fé, você vai fortalecendo. E quando eu cheguei diante do médico, o médico foi me operar e ele mesmo me perguntou: Clifton, você está aqui há 3 dias, eu já contei isso certa vez, você está aqui há 3 dias, e eu queria te fazer uma pergunta. Sim, doutor, pode fazer, doutor Gustavo. E ele falou: por que, que a sua pressão a 3, 4 vezes por dia nós estamos verificando, 3 a 4 horas por dia nós estamos verificando a tua pressão e ela sempre bate 12/8. E eu dei um sorriso, olhei para ele e falei: doutor, é porque eu sei que se tudo der errado, eu fiz assim mesmo, se tudo der errado, eu sei para onde eu vou, por isso minha pressão está 12/8, que eu sei que tudo der errado, eu sei para onde eu vou. E o médico olhou para mim, fitou muito bem meus olhos e falou assim: Clifton, eu já esperava essa resposta. Obrigado por me responder dessa forma. Obrigado. Vamos operar? E aí operou. Então, quando você já tem uma doença, você já tem algo que vai te levar à morte, é uma coisa. Você se prepara. Você sabe que um momento ou outro, em pouco tempo, você pode subir para a glória. Numa cirurgia como essa, podia, o médico falou. Só que isso que aconteceu comigo foi tão repentino e não deixou sequela nenhuma, a não ser quando bateu aquele impacto tão forte, a base do meu óculos aqui, onde fica em cima do, do nariz, feriu o nariz com a força da pancada, só para mostrar para mim que essa força era muito grande. Então, imagina um disco que corta um ferro numa velocidade muito alta, o que não faria no meu rosto. Deus fez com detalhes. Lembra que eu falei na quarta estratégia de Deus detalhes? Deus fez com detalhes. Agora, irmãos, por que eu li esse texto? E por que eu disse ter estratégia? Porque quando eu falei para a Mônica, eu falei numa segunda-feira que eu havia tido um livramento. E na terça, no dia seguinte, era dia de transbordo. E sabemos muito bem quando acontece algo bem fresquinho, a Mônica chama. Vem testemunhar logo, vem transbordar logo. E ela não me chamou para terça-feira. Mas por que não chamou? Porque havia um propósito. E no final de semana agora, eu tive um problema muito grande. Foi festividade na minha igreja, de segundo ano de aniversário da congregação, onde eu estou junto com o meu pastor líder lá na igreja, e nós estamos ali incansavelmente trabalhando naquela obra para Deus operar de maneira poderosa, e nós estamos ali. E o pastor falou, em pleno Dia das Mães, quando eu trabalho e ganho dinheiro e, e minha vida dá um up legal na parte financeira, e ele foi e botou a data da festividade Dia das Mães, e eu falei assim, caramba, que data, meu Deus. Mas Deus em primeiro lugar, vamos trabalhar. E eu fiquei trabalhando a semana toda na igreja, fazendo o que tem que fazer, aniversário, sabe como é, pinta ali, ajeita ali, compra um negócio, compra outro. E eu fiquei ali naquela semana toda. Só que, chegando na sexta-feira, que é o início da festividade, eu tive um problema dentro de casa, por causa de horários, pessoas se atrasando, se arrumar e tudo. E nós fomos para a igreja na sexta-feira atrasados. E aquilo me magoou muito, porque eu não gosto de chegar atrasado, eu não gosto de bênção na metade, por que eu vou chegar no culto na metade, cultuar o Senhor na metade? Por isso que eu falei que ia ter essa estratégia. E aí, quando chegou no sábado, eu fui para a igreja de novo, ajeitar, fazer acontecer, ornamentação e tudo. E aí, quando eu vim para casa se arrumar, eu cheguei em casa, não tinha ninguém arrumado. Ainda estavam se arrumando ainda, mas já estava bem próximo do horário. E, e eu falei da seguinte forma, gente, vamos chegar atrasado de novo, gente. Meu Deus. E aí eu ouvi lá dentro, não, eu já estou pronto. Eu estou pronta e eu pronta para mim é pronto. Corri para o banheiro, tomei meu banho e tal, me arrumei rápido, o homem se arruma rápido e já saí. E nós entramos no carro, mas a garota, filha da Nazaré, não entrou. Ela ainda ia se arrumar porque ela realmente não estava arrumada. Eu falei, bom, então vamos embora. Depois ela vê como é que vai de Uber. Não, mas eu não gosto de fazer isso. Mas, enfim, ela iria de Uber. Só que quando eu chego na porta da igreja, Nazaré falou assim: não sei se vou descer, não. Eu falei, mas como não vai descer? Ah, se você não descer, também não desço. Então vamos para casa. Tamanho foi os problemas que surgiu durante aqueles 3 últimos dias. Tamanho foi o problema. Tudo por conta de chegar no horário.
Vocês vão entender o porquê estou contando esse testemunho, esse transbordo dessa forma. E aí, quando eu saí com o carro, aí ela, eu não terminei de fazer meu cabelo, eu vim de chinelo. Eu falei, mas. Aí eu parei o carro. Eu falei, ué, mas como? Você não, você não falou que estava pronta? Mas eu não fiz cabelo, não tive tempo, então você já chegou falando que vão se atrasar de novo. Eu falei, mulher, eu não falei contigo, eu falei por causa da Fabiana e as crianças sem se arrumar ainda, não cheguei a me atrasar de novo. E você falou para mim pronta, para mim pronto é pronto, não tem outra linguagem. Ou seja, por causa de um entendimento, houve toda essa transtorno. E aconteceu o quê? Nós não ficamos na igreja. Eu não participei do culto de sábado. Chegou no domingo, estava eu ainda muito magoado, muito triste. E aí, no domingo, aconteceu algumas outras. Dia das Mães, aconteceu tanta coisa de não muito bom. Eu estava na sala de manhã, foi maravilhoso, foi onde eu peguei esse tema para nós analisarmos. E aí, no domingo, aí quando passou o domingo todo, eu falei com algumas irmãs no grupo, em particular, dando os parabéns Dia das Mães, falei com algumas pessoas, nem falei com o grupo, nem com o da minha igreja, nem nada. Fiquei muito triste mesmo por ter faltado aquele culto. E no domingo as coisas aconteceram de tal forma, o reboliço foi maior ainda, porque causou uma situação muito ruim. E chegou à noite, eu levei todo mundo para a igreja. Eu dou 2 viagens para a igreja, que eu levo famílias aqui também. Levei família para a igreja, levei a segunda família, e eu não fiquei no culto, meus irmãos. Não fiquei no culto. Eu estava muito magoado com tudo que aconteceu. E para mim aquilo era para dar uma lição nas pessoas para não mais se arrumarem tão tarde para chegar no culto. Só que aí, quando nós tivemos essa palavra gloriosa ontem, foi ontem, né, Mônica, que eu falei, não foi? Sobre esse versículo? Foi, né? Foi ontem. Aí foi ontem isso. Quando eu falei sobre esse versículo, é que eu fui dormir ontem 3 horas da manhã e eu tô ainda com a minha cabeça no... Quando eu falei sobre esse versículo, aí eu entendi que o erro não estava neles. O erro estava em mim. Agora segura essa bomba. Por que o erro estava em mim? Porque eu considerei que eu, por ter tido livramento, por ter Deus me guardado, por ter me protegido, que eu era superior a eles. Porque a experiência que eu passo, entenda bem o que Deus quer falar conosco no meio desse dia. Porque a experiência que eu passei de conversão, de período e tempo dentro da igreja servindo o Senhor, não me capacita mais do que meu irmão. E aí Deus, através dessa mensagem, ele falou comigo. Ela é nova convertida. Ela está numa fase diferente da sua. A família está vindo para o evangelho. Como você pode se colocar na posição superior só porque eu te dei um livramento maravilhoso? E Deus, na sala, ontem pela manhã, me deu esse texto para poder falar. Por isso que não me chamou para fazer o transbordo terça-feira passada. Deus fez tudo conforme ele sempre faz, de maneira gloriosa e muito tremenda, muito maravilhosa. Aí, por esse texto, eu entendi que eu estava fazendo tudo, mas fazendo com contendas e murmurações. O que eu fiz, eu cheguei a falar para ela no carro assim: mulher, entenda, Deus me deu livramento, Deus me salvou mais uma vez. Entenda, mulher. Sabe quando você se ira, mas eu estava na postura, estava como de Deus, eu falei com ela: mulher, Deus me deu livramento, eu estou vivo, olha aqui, eu estou vivo, eu estou vivo, Deus me deu livramento, eu faço pela obra de Deus, pela gratidão que Deus me fez. Você está me entendendo? Eu estou ali, você não está me entendendo, e eu não posso chegar no culto atrasado, eu tenho que dar um culto por inteiro, porque Deus me deu livramento, eu sou grato a Ele. Eu falei assim com ela. Ou seja, eu fiz por contenda e murmurações, eu trouxe murmurações, eu trouxe divisão, eu trouxe mágoas pro coração dela, porque no coração dela ela só queria fazer meu cabelo, só queria terminar meu cabelo. Ela só queria isso. E por eu não enxergar, e só enxergar a parte da liturgia, o início, quem vai estar lá
na porta, recebendo, recepcionando as pessoas. Eu só olhei isso. E aí no versículo número 3, o que ele fala? Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E aí? Cadê o irmão Clifton humilde? E ele conclui: cada um considere os outros superior a si mesmo. Onde eu considerei ela superior a mim? Como alma que está ali se alicerçando, a filha dela vindo agora buscando o Senhor. Entenda bem como foi forte esse testemunho que eu tive nesses últimos dias. Aí ontem, após a nossa reunião de 7 horas, eu chamei ela e conversei com ela e falei com ela: me perdoa. De quê? Você não tem que pedir perdão. Olha só o que ela me respondeu. Você não tem que pedir perdão. Eu que estou errada. Eu não me arrumei. Eu tinha que me arrumar mais cedo. Eu falei: não, me perdoa. Porque ainda que eu saiba que você tem que se arrumar mais cedo, eu já falei isso sempre contigo, eu não sou obrigado a fazer que você faça aquilo que eu faço. Não sou obrigado a fazer você servir o Senhor como eu sirvo. Porque eu tenho muito mais tempo buscando ao Senhor, embora isso não significa muito, mas se nós analisarmos, significa realmente sim muita coisa. Eu tenho uma experiência muito grande com tantas coisas que Deus já fez por mim. Eu estava exigindo de você ter a mesma compostura, o mesmo comportamento que eu também tive, embora eu saiba que você está sendo uma mulher exemplar. Eu saiba que você está fazendo o melhor. Só que nessa fase de amadurecimento, o inimigo tenta de várias formas. Ele tentou e ele conseguiu, em parte. Porque eu não fui para a igreja, você foi, porque realmente você também tinha compromisso lá, você foi, mas não foi com o coração aberto, o coração alegre, porque eu não estava presente. Eu, porque queria mostrar a você que o que manda sou eu, não fui para você entender que tem que arrumar cedo, mas aprove a Deus me mostrar que o erro estava em mim. Me perdoa. Vou fazer de tudo para poder verdadeiramente te compreender um pouco mais e te ajudar um pouco mais para que você possa se arrumar no horário. Irmãos, por que eu trouxe esse testemunho? Que aprove a Deus de me mostrar esse caminho para mostrar a você, mostrar para aqueles que ainda vão assistir a gravação, de que eu e você não somos nada se o Senhor não estiver conosco. Naquele momento eu dei lugar à ira e o Senhor sai de cena. Ele está no comando de tudo, mas ele sai de cena porque eu preferi agir do meu jeito, da minha forma, do que chegar, Senhor, o que eu faço nessa hora? Eles não estão arrumados ainda. Eu não, eu não falei com o Senhor. Eu dei lugar à ira. Eu estava errado em falar para ela: olha, eu sou um marido bom, sou um homem que tenho cuidado da família e tenho agora um testemunho para contar. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou errado. Como a Mônica diz, não, está tudo certo. Só que quando eu olho para a alma daquela pessoa triste, porque verdadeiramente uma mulher vaidosa, ela quer se arrumar, quer se ajeitar, uma mulher bonita, e ela não quis se arrumar, só que chegou na hora lá na frente, ela não conseguia descer do carro, vendo todo mundo arrumado, e ela sem o cabelo fazer, e ela, na hora da ira também, ela pegou um chinelo e saiu de chinelo, e ela gosta de salto alto, e aí eu vim embora para casa, ela não participou do culto sábado, no domingo eu levei ela lá, ela contou que foi maravilhoso, mas falou que faltou minha presença. E eu sei disso. Mas, irmãos, testemunha esse. Eu sei que está no minuto final. Que Deus possa continuar abençoando a amada igreja e a cada um que vai assistir depois. É um testemunho que me fortaleceu muito e me ensinou muito. Porque eu não posso me vangloriar pelaquilo que Deus já fez na minha vida. Eu não posso criar dentro de mim um super-homem, mas tem que estar sempre dependente de Deus. E as pessoas que estão ao meu lado, elas também dependem de Deus e da minha forma de agir, do meu testemunho para que elas se mantenham no caminho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade que Deus nos deu nessa manhã.
Amém, Clifton, amém. Meu Deus. Quando eu falo que essa sala é uma sala de cura, hein? As pessoas ficam perguntando que tipo de cura. Ontem eu fui curada também através desse versículo. Bateu aí, bateu aqui também. Cada um com as suas tretas, e o Senhor vai tratando como Ele pode tratar, como Ele sabe que a gente entende. Que o Senhor continue te abençoando, Clifton, porque todos os tempos, né? Como a Ana fala, a gente precisa bater vistoria na gente mesmo. E é difícil. Bater a gente bate, né? Eu só não quero mudar. Mas bater todo mundo bate. A gente sabe, a gente não é maluco, né? Não? A gente só não quer mudar. Ué, mas que o Senhor nos dê força para fazer isso, reconhecer. Oh, meu Deus. Ana, vem para cá, agora o microfone está aberto. Ora aqui. Em Filipenses 2, 14 e 15 fala: façam tudo sem queixas, sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luz resplandecentes num mundo cheio de gente corrompidas e perversas. Deus, muito obrigada por todo o livramento, por esse amor genuíno a essa família. Nos enche, Deus,